Amém, meus queridos? Boa noite. Graças a Deus por nos reunirmos mais uma noite diante da presença do Senhor, mais uma quinta-feira. Deus nos traz aqui com saúde, debaixo da graça dele. Amém? A nossa série aqui, né? Nós estamos agora entrando na reta final da terceira temporada, né? Esse é a nossa 21ª exposição. Nós temos mais 5 exposições, né? E aí fechamos a terceira temporada e aguardaremos para a 4ª temporada, que será já no capítulo 6, a oração do Pai Nosso, né? A 4ª e penúltima temporada dessa nossa série. Fizemos uma série que durou 1 ano e não terminou, né? Que Deus tenha misericórdia de você, que teve paciência aí esse ano todo e vai entrar no ano que vem. Eu já comecei a preparar a parte da 4ª temporada, né, que é o Pai Nosso, e baseado principalmente em algumas fundamentações de Karl Barth. Eu creio que vai ser de grande valor para nós no ano que vem também, né? Mas vamos então, né, entrar na reta final dessa nossa terceira temporada com a 21ª exposição, referente ao capítulo 5 de Mateus, os versos de número 43 e 44. Nós vamos expor esses 2 versículos hoje. Na semana passada, que foi muito bom por sinal, né, a terça-feira, nós tivemos um período de comunhão muito abençoado por Deus, e nós terminamos a exposição da semana passada levantando um questionamento, né? Um questionamento proposital, né? Pois nós vimos que, baseado no ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, o verdadeiro cristão, ele é aquele que não guarda rancor e nem tem sentimento de vingança, né? O verdadeiro cristão, ele é aquele que consegue abrir mão dos seus direitos e, principalmente, o verdadeiro cristão é aquele que entende a importância do servir, né? Aquele que sabe servir. E aí nós levantamos um questionamento fundamental, né? Como conseguir atender a esses 3 conceitos tão profundos e tão difíceis. É muito difícil abrir mão dos seus direitos, sim ou não? Né? O direito é seu, né? Você tem total direito, você vai abrir mão do seu direito, você vai servir, e principalmente nós vimos dentro do contexto aqui que Jesus não estava falando de um servir apenas ao próximo, mas é de servir ao próprio inimigo, né? E principalmente, né, não guardar vingança, né? Hoje eu vou citar esse grande filósofo basicamente 2 vezes, né? E a primeira já desde o início, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Seu Madruga é tchau, Vila do Chaves, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Todos nós temos um sentimento no coração, né, de querer buscar o nosso direito e de querer vingar aquilo que nós sabemos que foi feito contra nós de forma injusta, e isso acaba nos cegando. Então, como é? E talvez essa tenha sido a pergunta, né, que os discípulos que estavam ali e a multidão que estava ao redor ouvindo Jesus fazia em seus corações, né? Como ser uma pessoa dessa forma? Jesus, então, ele vai nos responder no versículo 43 e 44, que são os nossos versículos de hoje. Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus aqui, ele basicamente traz a resposta para aqueles corações que estavam se indagando, né? Como que eu vou ser um cristão? Como que eu vou conseguir servir? Como que eu vou conseguir não ser vingativo? E Jesus, ele vai trazer a resposta basicamente da mesma forma como ele vem aplicando, né,
todo a sua cadeia de pensamentos. E aí eu poderia dizer que Jesus está trazendo a resposta, assim como Mateus está escrevendo de uma forma muito didática, né? Então, nós podemos ver aqui uma parceria muito boa, né, de Jesus como o bom mestre, né, que sabia ensinar, que pregava muito bem, mas também de Mateus, né, que era muito capaz de escrever e de redigir, né? Então, da mesma forma que ele vem pontuando e deixando de forma muito categórica esses conceitos que nós já vimos, né, segundo John Piper, os conceitos da contracultura moderna, né, aquilo que vai e que bate de frente com os conceitos culturais daquelas épocas. Um erudito judeu, um dos grandes eruditos judeus, chamado Montefiore, ele diz que o que Jesus vai trazer aqui agora é de fato o coração, para ele, né, é o coração do Sermão do Monte. E ele exemplifica isso, né, dizendo que isso é o coração do Sermão do Monte, porque aquilo que Jesus vai trazer aqui, o amor ao inimigo, é algo que nenhum filósofo havia apresentado, é um conceito que nenhum filósofo já apresentou e que nenhum filósofo conseguiria apresentar para a humanidade dentro dos seus ensinamentos. É algo que foi único, uma característica peculiar e fundamental daquilo que Jesus estava trazendo e daquilo que Jesus estava apresentando, que era a essência da ética cristã. A essência da ética cristã não é amar o amigo, mas é amar o inimigo. E isso vai na contramão do mundo. Isso bate de frente com tudo aquilo, né, que o mundo apresentava na época e aquilo que o mundo apresenta até hoje. Tanto que quando nós falamos, né, ame os seus inimigos, todas as pessoas vão lembrar de quem? De Jesus, o filho do carpinteiro, aquele que nasceu lá em Nazaré. Foi ele que disse isso. Ninguém teve a capacidade de dizer e tentar explicar com tamanha clareza aquilo que Jesus estava propondo, esse conceito que Jesus estava dizendo, né? E esse conceito de Jesus, ele influenciou toda a cultura ocidental, né? E aí, mais uma vez, eu cito o pensador-chave da noite de hoje, né? As pessoas boas devem amar seus inimigos. Seu Madruga é Tial, Vila do Chaves, né? As pessoas boas devem amar seus inimigos. É um conceito que quando você para e pensa, para ser uma pessoa boa, eu preciso amar meu inimigo. Então é difícil ser uma pessoa boa. A pessoa boa, trazendo para dentro daquilo que Jesus estava pregando, é o cristão de fato. Então é difícil ser um cristão. Porque o cristão de verdade, ele tem que servir, ele não guarda rancor, ele abre mão dos seus direitos. E para fazer isso tudo, ele precisa ter dentro do coração um princípio, que é o princípio de amar os seus inimigos. Jesus, ele vai novamente trazer aquela antítese que ele sempre estava trazendo, né? Vocês ouviram o que foi dito? Mas, porém, eu lhes digo isso e isso. É o que Jesus está fazendo desde logo que nós saímos, né, das bem-aventuranças. Jesus ele passa a apresentar dessa forma categórica. Vocês ouviram o que foi dito? Mas, porém, eu lhes digo isso. E nós aprofundamos dentro desse contexto, né, que Jesus, na verdade, ele estava fazendo o quê? Interpretando de forma correta a lei, que era interpretada de forma errada pelos escribas e fariseus, né, que ficavam pegando os pormenores e colocando um monte de vírgula, interpretando da forma que agradava os seus próprios interesses. Jesus ele vem, né, com a verdadeira interpretação, interpretando da forma correta, né, interpretando da forma que deveria ser interpretado. Mas aqui tem um detalhe, porque Jesus ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Antes de Jesus apresentar a antítese, nós precisamos entender algo aqui fundamental. Jesus aqui nesse ponto, ele não vai interpretar da forma correta. Muito mais profundamente. Jesus ele vai mostrar que não estava-se nem ao menos interpretando errado. Estavam acrescentando palavras à lei. Porque se nós formos lá em Levítico,
que é quando nós encontramos, Levítico 19, quando nós encontramos a lei sobre o próximo. Se nós formos lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 4, nós não vamos encontrar o termo odeie o seu inimigo. E aí, quando nós vamos nos aprofundar, o que Jesus está mostrando aqui é que os rabinos, eles foram tão audaciosos que eles inseriram a parte do odeie o seu inimigo nos escritos. Não havia a parte odeie o seu inimigo dentro dos escritos. Consequentemente, não precisava-se de uma nova interpretação. Precisava-se dizer que eles estavam errados, porque eles haviam inserido ali algo que não estava dentro do contexto cristão. Todas as vezes que as pessoas tentam inserir algo dentro da lei, todas as vezes que as pessoas tentam trazer o chamado novo contexto de interpretação ou a nova atualização bíblica, nós estamos incorrendo em heresias e, mais especificamente, estas pessoas, esses indivíduos que estão pregando novas atualizações na Bíblia, eles estão pregando conceitos pessoais. Eles estão pregando aquilo que é doutrina favorável a si mesmo, ao seu contexto. E aí nós vemos e podemos trazer hoje para o que nós estamos observando. Todos aqueles que olham para a Bíblia e não mais a consideram como inerrante, é porque estão trabalhando em prol de uma determinada doutrinação. Seja ela categórica a nível de ideologia de gênero ou outra qualquer. Eles estão fugindo do contexto, assim como os escribas estavam fazendo. Veja que coisa séria e grave. Eles pegaram uma palavra que não tinha no contexto bíblico e colocaram ali. Odeie os seus inimigos. Não estava no Pentateuco. Jesus, ele está vindo, então, está falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Deixa eu te dizer. E aí Jesus, ele vai bater mais de frente. Ele vem assim, com os dois pés nos peitos do fariseu. Um verdadeiro carrinho, Eles não só estão errados dentro do contexto, porque eles estão colocando algo que não está nas Escrituras, como eu vou além. Eles disseram que você deve odiar, eu digo que você deve amar. Isso aqui, assim, os últimos fariseus que ainda restavam ali ouvindo, cataram as coisas e foram embora, nesse momento aqui, Não tinha como mais ficar ali ouvindo o que Jesus estava pregando. Porque Jesus, ele não só provou que os fariseus tinham inserido algo que não estava na Bíblia, algo que não estava nos escritos, e mais ainda, Jesus, ele foi e confrontou diretamente, falando, olha, tudo bem, se tem pessoas dizendo que deve odiar, eu digo que se deve amar os seus inimigos. E aí o grego, ele é muito vasto, é por isso que nós sempre temos que estudar, um pouquinho, ter diferentes traduções da Bíblia em mãos para que nós possamos entender os textos. A gente tem que ter em mente que existem palavras do grego que a gente não consegue traduzir literalmente e atingir o objetivo daquela tradução. E uma dessas palavras de difícil aspecto é a palavra amor, que Jesus utiliza aqui, quando Jesus diz ame os seus inimigos. Para você ter uma ideia, nós temos pelo menos 4 substantivos, utilizados para esse contexto de amor dentro do grego. E aí nós precisamos entender para que a gente possa de fato compreender o que Jesus estava querendo dizer e a profundidade desse amor ao inimigo que Jesus está querendo dizer. Em primeiro lugar, quando nós observamos a palavra amor, nós podemos, por exemplo, encontrar no grego o substantivo que é o substantivo storge, que vem do verbo stergo. Esse substantivo storge, ele se remete ao amor parental, mais especificamente ao amor familiar. É o amor que o Cairo sente pela Bebela. É o amor de pai para filho. E aí pode ser vice-versa. É o amor que o Cairo sente pela Bebela e que a Bebela sente pelo Cairo. O amor de pai para filho e filho para pai. É o amor parental. É o amor que é gerado ali no contexto familiar. É o amor que o Cairo não sabe quando começou, De repente,
quando ele recebeu a notícia, né, de que deu positivo lá no teste de gravidez, alguma coisa dentro do coração dele aconteceu e ele começou a amar aquele ser informe que já tinha vida ali dentro do ventre da Simone. Da mesma forma, a Bebela, né? Se nós perguntarmos, quando que você começou a amar o seu pai? Não tem como ela responder, é um amor intrínseco. É esse amor, é a palavra storge, do substantivo storge, que pode ser encontrado como tradução de amor no grego. Mas não é esse amor que Jesus utiliza aqui, não é essa palavra que tem esse sentido familiar, né? Esse afeto familiar. Um segundo substantivo que nós encontramos para amor dentro do grego é o substantivo eros, né? Que vem do verbo eran, que é aquele amor que, vou continuar usando o exemplo do Caio então agora, né? É o amor que o Caio sente pela Simone, que é o amor eros, que é o amor de marido para esposa, é o amor do casal. E aí, né, tem o mesmo radical do erótico, né, porque arremete ao amor, à paixão, né, do desejo sexual, porque a Bíblia trata disso, que é entre casal. Este é um amor que foi gerado no coração de ambos e que é um amor que existe no coração e que mantém o casamento do Caio com a Simone. Todavia, também não foi essa palavra, esse amor que Jesus utilizou aqui, não foi esse substantivo. Um terceiro substantivo que nós podemos encontrar para amor é o substantivo filia, que vem do verbo filéu. Esse substantivo, ele é aquele que está relacionado a um amor tenro, a um amor puro, que é gerado de uma forma carinhosa. Seria, por exemplo, o amor que o Cairo sente pela Aninha, que é aquele amor de filiação, é um amor natural que surgiu ali pela convivência e que hoje mexe com os sentimentos do Cairo, de tal forma que ele a considera como alguém da própria família, apesar de saber que ela não é da própria família. É um sentimento puro, um sentimento carinhoso, que geralmente surge nas verdadeiras amizades, né? No particípio do presente tem uma palavra, tem um conjunto de palavras, né, que é utilizado, que é o joifiluntes, né, que é quando existem dois amigos íntimos e eles compartilham ali de desejos comuns entre os dois, é o filéu. Essa palavra Jesus vai utilizar, né, lá com Pedro, né, quando Jesus ressuscita e pergunta se Pedro ama ele, né? Tu me amas, Pedro? Mas enfim, não vem ao caso aqui. E também não é o substantivo que Jesus utilizou aqui, não é o termo que Jesus utilizou. Você fala, mas qual é o amor, né? Qual é o amor que Jesus utilizou aqui então? É talvez daqueles do grego que nós mais ouvimos falar, porque é o mais conhecido, é o muito utilizado dentro do grego em si, que é o amor que vem do substantivo ágape, né, da derivação do verbo agapau. Qual que é esse amor? Qual que é a tradução desse amor ágape? Eu peguei a tradução de acordo com o William Barclay. Ele resume, né, o amor ágape da seguinte forma. O amor ágape é uma benevolência invencível, uma infinita boa vontade, uma benevolência invencível e uma infinita boa vontade. O que Jesus está falando que nós devemos sentir para com os nossos inimigos é uma benevolência invencível. É uma benevolência que o inimigo pode virar e te xingar. A sua benevolência, ela é invencível. Você vai continuar sendo benevolente com ele. Ele pode virar e te agredir verbalmente. Você vai continuar sendo benevolente com ele. Ele pode te tomar algo. Você vai continuar sendo benevolente com ele. Você vai continuar sendo infinito em boa vontade para com ele. Ele vai te agredir fisicamente. Você vai continuar tendo boa vontade para com ele. Infinito. Este é o amor ágape que Jesus está ensinando aqui. Que Jesus está dizendo, olha, alguns
colocaram de forma indevida a palavra ódio aqui. Eu digo que você precisa amar no agapau o seu inimigo. E aí, quando nós olhamos para isso, nós pensamos, como eu consigo aplicar isso à minha vida cristã? De que forma nós podemos trazer isso como aplicação para nós, hoje, nos nossos dias? Eu separei pelo menos 4 aplicações para que nós possamos concluir. A primeira delas, Jesus, ele não pediu, não ordenou aqui, né, durante a pregação, que nós amássemos os nossos inimigos como nós amamos intuitivamente os nossos familiares. Jesus não está olhando aqui para os discípulos, Jesus não está olhando aqui para as pessoas que estão ali em volta, aprendendo e falando assim, olha, eu quero que você ame o seu inimigo como você ama seu filho. Eu quero que você ama seu inimigo como você ama seu cônjuge. Porque esse amor aqui não está no nível dos afetos. Então, existe um erro conceitual quando muitas pessoas querem pegar esse contexto aqui e deturpar, né? Como, por exemplo, um segmento da sociedade hoje tem tentado fazer ao querer conquistar ideologicamente os cristãos para um projeto sociodemocrático, se é assim que você pode me entender, né? Haja vista que estamos sendo censurados. Bom, se você não entendeu, depois você pega a gravação aqui novamente, né? Existe uma ala que quer pegar conceitos que foram ensinados pelo Jesus histórico e aplicar esses conceitos de tal forma que eles consigam induzir determinada classe da população, que geralmente se reúne e congrega num determinado dia da semana baseado nos ensinamentos do seu devido mestre, né? Trazendo esse grupo populacional para o seu contexto de ideologia social. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é isso que Jesus está falando, porque aí eles, pelo fato de serem ignorantes teologicamente, né, e quererem colocar no mesmo balaio os ensinamentos de Jesus com a ideologia marxista, eles erram e pecam porque eles não se aprofundam naquilo que precisa ser aprofundado. Jesus não está mandando você amar seu inimigo como você ama um familiar seu. Jesus não está mandando você amar seu inimigo como você ama seu filho, ou como você ama um determinado amigo seu. Não. O amor que Jesus está nos induzindo aqui é o amor ágape, que no caso dos nossos inimigos, não é um amor fruto do coração. O amor que você sente ou que você sentirá pelos seus filhos é um amor que vem como fruto do coração, dos seus afetos. Você não sabe quando ele surgiu, não tem o start, não tem o começo dele, ele brotou no seu coração e ele é invencível. Não é esse amor que Jesus está ordenando que você tenha pelos seus inimigos. O amor que Jesus está ordenando que você tenha para com seus inimigos não vem do coração, mas da vontade. É um amor que é fruto de uma proposição, é um amor que ele não é espontâneo, é um amor que tem que ser procurado e determinado. Ele não brota no seu coração, ele é determinado no seu coração. Chega um determinado instante na sua vida que você fala, de hoje em diante, eu vou amar essa pessoa, que é meu inimigo, que faz mal para mim, que fala nas minhas costas, que segue uma determinada ideologia, que é contra os meus valores, mas eu me proponho, eu determino em meu coração que eu vou amar este indivíduo. É só assim que nós conseguimos amar outras ideologias. É só assim que nós conseguimos, quando nós nos propusermos a fazer isso. Enquanto você esperar que o amor brote no seu coração pela pessoa, né, que segue outra visão de mundo, né, por uma pessoa que, como
costuma sentar do lado, desse lado meu aqui, né, da minha mão, se você não se propuser a amá-la, você nunca vai amá-la. E aí está o grande segredo. Por que Jesus está ensinando que o amor tem que ser o amor ágape? Porque nós nunca conseguiremos propor isso como determinação para os nossos corações sozinhos. Nós só conseguiremos propor isso para os nossos corações, de que eu vou amar aquela pessoa que me fez mal, aquela pessoa que chegou a ser condenada pelos crimes que ela cometeu e depois voltou atrás, alguma coisa assim. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu de fato tiver a ajuda de Jesus. Se Jesus não me ajudar na minha determinação, eu não conseguirei amá-la. É isso que Jesus está falando. Olha, você precisa amar o seu inimigo, mas você só vai amar o seu inimigo com a minha ajuda. Isso não brota do seu coração. Isso não é um amor natural. Isso é um amor determinado. É um amor propositivo. E você precisa de hoje em diante fazer isso. É o que Jesus está dizendo. Penúltimo. Essa forma de amar que Jesus está colocando aqui, né, amar o seu inimigo, não é um chamado à paz mundial. Muitas pessoas utilizam isso. Mais uma vez, muitas ideologias utilizam isso, né? A Bíblia manda amar a todos, né? E a nossa visão de sociedade, ela precisa distribuir com todos, né? E aí incorrem em dois erros seguidos, né? Dizendo que Jesus distribuiu tudo a todos, negativo, errado, né? Jesus tinha um administrador, Jesus tinha o financeiro, né? O financeiro recolhia o que sobrava, né? E guardava nas multiplicações, não era tudo dado para todos, dividido para todos, errado, né? E segundo, Jesus não vinha e propunha uma nova ordem de paz mundial, errado. Todas as pessoas que falam e pregam isso, é porque quando você fala isso, você fala assim, não, nós precisamos amar os nossos inimigos, a Rússia precisa amar a Ucrânia, o Putin precisa mudar a forma dele de ver as coisas. A pessoa pega isso e coloca à distância, né? Ela usa isso nesse sentido, mas não é nada disso que Jesus está ensinando aqui. Quando Jesus está mandando aqui amar os seus inimigos, o conceito que Jesus está aplicando aqui não é o conceito da distância. Sim, nós temos que orar pela paz mundial, a guerra, nós temos que orar para que a guerra acabe, mas a aplicação, aquilo que Jesus está mostrando aqui, não tem nada a ver com a distância, não tem nada a ver com aquilo que está longe, tem a ver com proximidade. O que Jesus está orientando aqui, o que Jesus está nos induzindo aqui é o seguinte: ame o seu inimigo que pisou no seu calo hoje lá no seu emprego e que você vai encontrar com ele amanhã de novo. Ame o seu aluno enjoado em sala de aula, né? Que não estuda e que quer que você passe os resumos para ele conseguir tirar 10,8 e passar de semestre, né? Ame o seu colaborador, ame o seu sócio, que às vezes não coopera para o bem da sua empresa, ame o seu vizinho, que muitas vezes liga o som alto, ame o seu vizinho que estacionou o carro na sua porta e bloqueou a sua saída. O que Jesus está falando aqui de ame o seu inimigo, não é o inimigo à distância, é o inimigo próximo, e é o inimigo que nós encontramos todo dia. Você fala assim, não, nós temos inimigos, né? Nós temos lá do outro lado do mundo, aqueles exércitos, né? Daquele povo lá que está se multiplicando e tal. Nós temos os terroristas. Os terroristas são nossos inimigos. Não. Jesus não está falando para você amar o terrorista. Jesus não está falando para você amar o kamikaze. Não, Jesus está falando para você amar o seu vizinho de porta. Jesus está falando para você amar o seu colaborador, aquele que você encontra todo dia. É esse. Esse é o inimigo que você precisa amar. É o inimigo que está próximo. O que Jesus está nos ensinando aqui é que o amor ao inimigo se reflete nas relações pessoais. É aquela relação que nós temos todo dia. É aquele que você encontra todo dia.
É esse que você tem que amar com amor ágape. É esse que você tem que determinar. Mas esse cliente é tão enjoado. Todo dia que ele entra na minha loja, ele me dá trabalho. Nossa, mas esse fulano, toda vez que ele encontra comigo, ele me dá trabalho. Ele é a pessoa que você tem que se dispor no coração a amar. Agora, para terminarmos, quando Jesus, ele propõe que nós precisamos amar e amar dessa forma, ele não propõe como algo inatingível. Até porque não tinha cabimento Jesus propor algo que nós nunca conseguiríamos alcançar. Agora, o que ele propõe aqui, esse amor, que é um amor fruto de servos piedosos, esse amor que é determinado em nosso coração, não é qualquer cristão que consegue. Até porque em meia hora de conversa com determinada pessoa, você descobre todos os adversários e inimigos dele. Seja políticos, ou comerciais, ou concorrentes, o que quer que seja. Com meia hora de conversa, você descobre de quem que ele gosta e quem que ele não tem afeto. O cristianismo não é isso. O cristianismo proposto por Jesus é: determine em seu coração que você amará a todos. E para determinar isso em nossos corações, nós precisamos de uma vida piedosa. Nós precisamos de uma vida puritana. Nós precisamos de uma vida santa. Até porque Jesus, ele, além de nos incentivar a amar o nosso inimigo, ele encerra o versículo dizendo que, além de amar, nós precisamos fazer o que por eles? Nós lemos no versículo 44. Orar. Você nunca vai conseguir orar por uma pessoa que você não determinou amá-la em seu coração. Nunca. Nunca. Sua oração, ela nunca será verdadeira se antes de orar você não determinar em seu coração: Jesus, me ajude a amar fulano, ciclano e beltrano. Porque senão sua oração vai ser uma oração vã. Você vai perder tempo orando. Antes de tudo, proponha: Deus, eu preciso amar essa pessoa. E assim você será um verdadeiro cristão, orando por ela como Jesus ensinou. Que além de amar, nós precisamos orar. Nós já aprendemos aqui, com Santo Agostinho, que o amor, ele precisa estar enraizado em nossos corações. E quando o amor, ele está enraizado em nossos corações, nenhum de nossos frutos serão, senão o próprio amor. Que nós possamos cultivar esta semente do amor em nosso coração. Essa semente, ela já foi lançada sobre o teu coração. Não é hoje que você está recebendo a semente do amor ao próximo. Eu não sou o primeiro que estou pregando para você, e nem serei o último que estarei te ensinando a amar o seu inimigo. Você vai ouvir muitas outras mensagens sobre esse versículo aqui ao longo da sua vida. E mensagens muito, mas muito melhores do que a minha, te ensinando a amar o seu inimigo. Essa semente já está no teu coração. Agora, como nós já vimos Santo Agostinho dizer, ela precisa enraizar. Porque se ela estiver enraizada em teu coração, ela será uma árvore. E qual é o fruto da árvore do amor? Senão o próprio amor. Que assim seja em nossas vidas e em nossos corações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque respondeste ao nosso coração nessa noite o anseio de nossas almas. Obrigado, Pai querido, porque tens diariamente batido na porta do nosso coração com o intuito de nos alertar para as nossas dificuldades, carências e temores. Obrigado, Pai querido, porque não desististes de nós. Obrigado porque nos amas e revelas o teu amor
nos detalhes que nos acometem a cada dia. Obrigado, ó Deus, porque existe esperança para a nossa vida suja e pecaminosa. E a esperança é o amor, Pai. Obrigado porque trazes nessa noite a resposta ao nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a amar o nosso inimigo, a olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão, a agir, ó Deus, como o Senhor um dia já nos orientou, como nós deveríamos agir. Pai querido, nos ensina a determinar, ó Deus, em nossos corações as pessoas às quais nós precisamos amar de verdade. Afasta, ó Deus, do nosso coração o sentimento de ódio, de rancor. Ó Deus, dá-nos, Pai querido, capacidade intelectual, ó Deus. Dá-nos sabedoria para colocarmos em nossos corações proposições, ó Deus. Firmes proposições, como Jonathan Edwards firmou em sua vida e seguiu essas proposições até os seus últimos dias. Que nessa noite nós possamos firmar, ó Deus, algumas proposições contigo e dentro de nossos corações. E que uma delas seja, ó Deus, amar aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos com amor ágape. Senhor, nós pedimos isso de todo o nosso coração. Ajuda-nos em nossas fraquezas, ajuda-nos em nossos temores. Faz brotar, ó Deus, o teu amor em nossos corações todos os dias, todos os dias. Que sejamos, ó Deus, homens e mulheres piedosos, ó Deus. Que possamos reconhecer as nossas necessidades e nos humilharmos, ó Deus, a tal ponto de encontrarmos em Ti o verdadeiro sentido da vida, Pai. Assim nós oramos, com o nosso coração humilhado, mas ao mesmo tempo agradecido por saber que o Senhor se revela a nós. Seja engrandecido. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.